Senhor Jesus, te agradecemos por este momento que o Senhor tem nos concedido de poder retornar à primeira escola dominical do ano de 2020. E, como sempre, a gente sai de um ano envergonhado porque não fizemos tudo aquilo que deveríamos fazer. Nos encontramos indignos, olhando para trás e vendo que poderíamos fazer algo mais para a glória do teu reino. Mas também a gente olha também para trás e vem o sentimento de gratidão, poder ver também o que fizemos, as poucas coisas que fizemos e que engrandeceram o teu nome. E entramos no ano de 2020 nessa expectativa. Pedimos a Ti a Tua misericórdia, abençoe a todos de verdade, não só os que simpatizam com a gente, mas aqueles também que não simpatizam com a gente, não só aqueles que nos amam e nos obedecem, mas também aqueles que são indiferentes, que não nos obedecem. Nós pedimos a Tua bênção a todos, não só aos bons como aos maus, porque assim o Senhor é. Isso manifesta a Tua natureza que está em nós e está crescendo em nós pela graça de Deus. E nós Te louvamos, Senhor, queremos colocar a todos. Eu sei que há irmãos que gostariam de estar aqui nesta manhã e não puderam. E Senhor, abençoe Teus filhos e possa falar com eles onde eles estiverem, Senhor. Nem todas as ausências significa que a pessoa é indiferente amanhã da ressurreição. Mas a gente entende que existe circunstância, existe coisas que nos separam e que não permitem a gente fazer tudo aquilo que queremos fazer. Então rogamos, Pai, depois de ouvir esse trecho desta grande mensagem sobre conferência e a necessidade que temos de estarmos em oração, perguntando para o Senhor o que devemos fazer, que passo devemos tomar, que direção devemos ir, se devemos parar ou se devemos continuar, se devemos, ó Deus, falar ou se devemos ficar calado, se devemos abraçar ou se não devemos abraçar. São coisas, são decisões que temos que tomar todos os dias. Todos os dias temos que tomar decisões, por isso, todos os dias temos que ter conferências. Temos que comprar, temos que vender, temos que negociar, temos que trabalhar. Enfim, são tantas coisas, tantas as decisões, e nós desejamos, Pai, que Tu sejas o nosso cabeça e que Tu possa nos dirigir, por mais estranho que pareça, Senhor, por mais estranho que pareça ao nosso entendimento. Mas se nós formos guiados como uma criança, e eu penso quando Deus decidiu, acabamos de ouvir isso, quando Deus decidiu vir ao mundo, Ele decidiu vir como um bebê.
E isto nos foi um grande sinal, ser um bebê. E eu posso pensar a dependência do bebê, Deus sendo dependente que uma mulher lhe amamentasse, dependente que uma mulher lhe desse um banho, dependente que uma mulher viesse e penteasse o seu cabelo, dependente até mesmo, e quando alguma coisa vinha para adoecer aquele corpo, como adoeceu, eu tenho certeza que o Senhor adoeceu quando era bebê, teve as mesmas coisas que nós vimos hoje nos bebês, e aquela mesma preocupação de Maria, uma menina inexperiente. O Senhor dependeu até mesmo de ser levado para o templo. O Senhor foi carregado para o templo. E é isso que o Senhor quer pregar para nós. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. O Senhor poderia vir aqui como Deus e resolver e não ter que passar por nenhum processo. Mas o Senhor decidiu. O Senhor não foi obrigado. Naquela conferência, o Senhor decidiu: eu vou me humanizar. E eu vou partir do princípio. Eu serei um bebê. E esse será um sinal para o mundo. E até hoje este tem sido um sinal. E se nós ousamos, ou pelo menos temos um pensamento para sermos arrebatados, não vamos ser arrebatados se não nos tornarmos como uma criança. Ó Deus, e nós te louvamos por essas bênçãos, Senhor, por essa grande mensagem pregada pelo teu profeta. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção, dê-nos uma manhã de ensino da palavra. Continuação de sexta-feira. O Senhor nos deu um ensino real e verdadeiro da palavra. Pois te pedimos, não podemos ler tua palavra sem antes ter uma palavra de oração com o autor da palavra. E abra nosso entendimento e nos conceda a revelação, pois nós te pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos. Bom, irmãos, nós vamos, como eu disse, sexta-feira. Eu fico pensando, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Eu estava lendo sobre imposição de mãos. A imposição de mãos, ela deve ser feita daquilo que a gente vê, não por fé. A imposição de mãos é feita daquilo que a gente vê. E tudo tem um tempo, né? Um tempo. Então Deus só deu o pacto com Abraão depois que ele viu Abraão fiel à promessa. Primeiro deu a promessa e aguardou. Aí ele deu fé para Abraão. A fé vem de Deus. Mas nos dias de Abraão tinha muitos justos. Não era só Abraão e Ló. Tinha outros justos lá. Mas faz menção desses dois. Ló, ele foi justo. Ele só não teve o pacto da circuncisão. Porque quando Deus veio visitá-lo, ele o encontrou justo, mas infiel à promessa. Encontrou justo, mas infiel à promessa. E até parece que pensa,
coisa de desencorajar os irmãos com as mensagens, mas eu tenho que ser fiel àquilo que vem a mim. Eu tenho que ser fiel àquilo que vem a mim, aos estudos e à meditação da palavra. Então, nós estamos no terceiro êxodo. E o terceiro êxodo é Deus tirando, é a mesma coluna de fogo, tirando a noiva de dentro da igreja. Ou seja, tirando o espiritual do espiritual. Então, uma coisa muito fina, muito fina. E tudo tem um tempo, né? Então, Deus dá coisas assim pra gente e espera. Aí depois ele vem para ver se ele encontra a gente fiel àquilo. E é onde muitos perdem. Porque quando Deus volta, os encontra infiel. Os encontra infiel. E aí vem a questão, né? Eles perdem por desobedecer. Perdem por desobedecer. Nós perdemos muitas coisas com Deus por causa das nossas desobediências. Como um filho natural perde com o pai e a mãe quando ele é desobediente, e o filho espiritual não é diferente. Não deixamos de ser filhos, mas nós perdemos muitas coisas com Deus por não obedecer. Mas tudo tem um tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação à mensagem desse final de semana sobre o assim diz o Senhor. E como que Deus dirigiu para que a gente tivesse a mensagem, a primeira parte que foi sexta-feira. Como foi desde a passagem de ano, que é aqui em São Mateus 7. São Mateus 7 e o versículo 22 e o 23, né? Jesus falando que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome, e então lhes direi abertamente. Significa que ele está velado, então, né? Então lhes direi abertamente. Vou falar francamente com vocês. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade, irmão, é você saber fazer o certo e de todas as formas você faz errado. Ou seja, não é ignorante. O praticante de iniquidade, ele não é ignorante, ele é crente. Ele sabe fazer o certo, mas ele não faz. Aí ele pratica iniquidade. E ninguém pode dizer que esses homens e mulheres aqui não têm chamada. Nós não podemos ser ignorantes a ponto de dizer isso. Que esses homens e essas mulheres, até agora, eles fazem tudo isso no nome do Senhor Jesus. Eles têm emoções, eles têm visões, ele opera maravilhas através da fé, só que essa fé não é reconhecida. Quando chegar no dia mesmo, Deus não vai reconhecer essa fé. Então nós não podemos dizer. Outro detalhe muito importante que é bom observar isso. Eles são sinceros e eles não sabem que estão sendo enganados.
eles não sabem que eles estão sendo. Para todos os efeitos, eles estão fazendo uma obra para Deus, mas vão para o inferno. Quer desencorajar a igreja? Não, eu quero ser sincero com a igreja, quero ser honesto com os irmãos e comigo mesmo, porque eu estou sentado aí. Eles não têm conhecimento. Se eles tivessem, irmão, se tivesse conhecimento, quem quer ir para o inferno? Curando, operando, maravilha. Quem quer ir para o inferno com os dons operando? Porque isso aqui, o dom está operando no meio deles, dessas pessoas que nós não sabemos quem são. Mas essas pessoas aqui, ele diz, e Jesus não falou que é mentira deles. Se fosse mentira, Jesus tinha dito na hora lá para eles. E iria dizer na hora lá: vocês são mentirosos. Apartai-vos de mim, bando de mentirosos. Não, ele não disse isso. Eu não conheço. Ele não reconhece essa fé, porque essa fé não tem o sinal. Então, eles não são fiéis à promessa. Mesmo com os dons operando no meio deles, mesmo eles sendo abençoados, tudo isso que eles irão dizer para ele, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muita maravilha? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eles não são ignorantes, eles sabem o que fazem, eles desobedecem os convites, e então serão lançados em trevas exteriores e vão ser queimados. Agora, que Deus não tire a mão de misericórdia de nós. Eu me identifiquei muito no capítulo 22 de São Mateus. Então, no capítulo 7, você encontra todo o tempo falando o servo, né? O servo. Todo o tempo. O servo. Mas lá no capítulo 22 são os servos. E eu fiquei analisando, pensando, que a gente fica pensando quando lê essas coisas e aquilo vem até a nós, a gente fica lendo, fica vendo. E sobre a dracma perdida, né? A parábola da dracma perdida. Que a dracma que aquela mulher perdeu foi a fidelidade, segundo diz o irmão Branco. Ela perdeu a fidelidade. E se o marido voltasse e encontrasse ela sem aquela pedra, no dracma, que era a aliança, segundo Isaías capítulo 3, versículo 20, então aquilo era uma aliança, a dracma com aquelas pedras. E cada uma pedra representava uma virtude. E ela tinha perdido uma só, que era a fidelidade. E se o marido retornasse e aí encontrasse sem a pedra da fidelidade, então ele seria repudiado. Eu acho que é isso aí que é a questão. Na verdade, o Mombrana vai muito mais pesado. Ele disse: temo que a gente não tenha perdido só uma pedra, temos perdido todas. Então tem que levantar mesmo, fazer poeira mesmo, varrer a casa, procurar, investigar, convidar as vizinhas para poder encontrar a pedra, né? Encontrar, e quando ele chegar, nos encontrar fiéis. O que vai contar é a fidelidade. Foi assim com Abraão, não vai ser diferente hoje. Então, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel a Deus, fiel à palavra. Mas eu, vendo sobre a campanha
que quando aqueles começaram a se desculparem, quer dizer, cada vez que você se desculpa, você joga uma pedra, você apedreja os profetas, você mata os profetas, você mata os servos. As nossas desculpas são pedras. E assim a gente rejeita o dia da visitação, rejeita os convites, e o evangelho passa a não ter efeito na nossa vida. Se eu passar anos e anos e o evangelho não ter efeito na nossa vida, em vez da gente melhorar, a gente piora. Então é isso que significa: enviei os profetas, vocês mataram os profetas, mataram os servos. São as nossas desculpas. Tempo quente, distância, cansaço, tudo isso é pedrada. Tudo isso é pedrada. Nós estamos apedrejando os profetas e os seus servos, e os servos do Senhor. E assim, agora é interessante, Deus não vai deixar de falar por causa que um falta. Deus não vai deixar de falar, de trabalhar por causa de um que está indiferente, de 2, de 10. Ele vai continuar do mesmo jeito. Porque Deus quer ver isso. Que Deus te encontre fiel à promessa. Depois não vá culpar ele de ser rejeitado. Aí vem, não, eu tenho um parágrafo aqui, Senhor, aqui, olha isso aqui. Não tem história de parágrafo. É assim, porque não, é justificativa, você está se justificando. Quando a pessoa começa a se justificar muito, é problema. É que ela está dizendo que ela é boa, né? Mas se está lendo, um dia disseram, anos atrás disseram para mim, irmão, eu estou lendo a mensagem. E naquela época, eu na minha ignorância, sim, mas eu também estou lendo a mensagem. Hoje eu não faço mais isso. Você está lendo a mensagem, está mostrando que eu estou errado? Amém. Seja Deus verdadeiro. Eu estou errado. Vou me certificar que estou errado. Vou estudar e vou ver. Que antes de jogar a torta fora por causa de uma semente, a gente tem que certificar, tem que ter certeza que aquela semente estraga, né? Ou que aquele peixe tem que certificar se aquilo é uma espinha mesmo, antes de jogar o peixe fora. Mas o irmão Brana diz que ele tirava as espinhas e comia a carne. Ele não jogava a torta fora porque ele encontrava uma semente lá. Ele tirava a semente e comia a torta. Então isso é uma coisa, quando chegou na cura divina, que ele mandou buscar os mancos, os aleijados, disse, vai, que os convidados não eram dignos. Então vá nos valados, aí eu pego os mancos, pego os cegos e traz tudo para cá. Aí eu pensei, foi nessa hora que eu fui achado. Eu devia um cego, um manco, um aleijado, mas fui encontrado e fui convidado e vou estar lá. Quando chegar lá, eu não vou mais estar cego, não vou mais estar manco, não vou mais estar aleijado. Vou estar no novo corpo. Mas eu penso os dignos, né? Os que recebem convite não, e rejeitam. Tem um destaque aqui do programa de sexta-feira. Se você tem certeza que você está na verdade, então dê sua vida. Dê a sua vida. Você tem certeza que você está na verdade? É a verdade? Então dê sua vida. De todo o teu fôlego de vida. De tudo. Então Deus coloca a gente e vê como é que a gente faz
E depois vem os anos, aí ele vem ver se a gente se encontra fiel àquilo. Aí vai nos dando, né? Vai nos recompensando. Porque antes de Deus dar algo para a gente, você tem que ter estrutura para receber. Você tem que ter estrutura para receber. Ele não vai, em hipótese alguma, dar o grande poder para criança, para rebelde, para filho rebelde, para filho desobediente. Ele não vai dar isso. Ele vai dar para aqueles que ele encontrar fiel à promessa. E não é o teu testemunho. Eu sou fiel. Isso não vale. É o testemunho do Espírito Santo. O que vai contar é o testemunho do Espírito Santo. Não adianta, não é? Quer dizer, a pessoa se emociona de eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente é bom de mostrar as nossas virtudes, né? Mas, na verdade, as Escrituras dizem que é o tutor que dá o testemunho. E o pai pergunta ao tutor, como é que está o meu filho? Como é que está a minha filha? E se não estiver bem, o tutor não vai mentir. Porque o tutor é o Espírito Santo. É ele que está responsável para dar o treinamento para nós. É ele que está responsável de nos dar o ensinamento. Ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre, tudo é o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Ele é o apóstolo, ele é o profeta, ele é o evangelista, eu ganhei alma. Eu ganhei alma. O Daniel Cury chegou lá com com essa justificativa. Eu ganhei alma. Não, aqui tu não entra não. Teu nome não está aqui. Teu nome não está aqui, meu filho. E agora? Não, dê uma olhada aí. Eu sou Daniel Cury, o considerado lá embaixo. Ganhei milhares de almas. Dá uma olhada. Olha, você está errado. Eu aconselho que você use óculos. Você não está vendo direito. Mas quando? Não, rapaz. Teu nome não está aqui, não. Teu nome não está aqui. E agora, disse, apela para o trono. Vá para o trono. Apelar lá. Aqui é só quem tem o nome escrito no livro. Então, nós temos que eliminar o homem disso. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Tem que eliminar o homem e deixar os pensamentos de Deus fluir. A palavra de Deus fluir, porque nós somos bons demais. Nós temos muito argumento para nós. E nós nos enganamos a nós mesmos. A gente vive assobiando na frente do cemitério. Eu não tenho medo, eu não estou com medo. Que nada, está se borrando. Está se borrando, não tem segurança, coisa nenhuma. Aí fica falando para si mesmo. Está se borrando. E a revelação da segurança, da paz, da tranquilidade, ela dá isso aí. Então nós temos que morrer, a verdade é essa. Sem a morte desse homem, não tem novo nascimento. E ponto final. E ponto final nisso. Deixa eu ver aqui. Quando o irmão Brana pregou a mensagem é sua vida digna? E digna ele faz a pergunta, é sua vida digna do Evangelho? A tua vida é digna?
e digna significa merecedor. A tua vida merece o Espírito Santo. Significa merecedor, apropriado, adequado, que tem ou que tem dignidade. É a sua vida digna do Evangelho? E eu confesso, a minha vida não é digna. Eu tenho que confessar isso. Aí você diz, por quê? Porque é minha vida. E a minha vida não é digna. São os meus negócios, são a minha família, são o que eu acho, o que eu faço, os meus projetos. Tudo que é meu não é digno. A minha vida, os meus pensamentos. Então não é digna, não é apropriada, porque é meu. Porque é meu. E eu não faço nada que eu não queira fazer. Eu não faço nada que eu não queira fazer. Agora, nós estamos lutando para que a vida dele venha para nós. Aí a vida dele é digna. Você já leu lá em Apocalipse? Os 24 anciões tirando coroa e jogando no chão? Lá no céu. Não é aqui não. Lá no céu. E dizendo, digno é o Cordeiro. Eles lá dizem isso. A gente aqui não. A gente aqui é diferente. Então lá não há ninguém digno nem de olhar para o livro, quanto mais tocá-lo. E olha que lá tem muita gente que foi um exemplo, né? Tem os anjos, tem os patriarcas, Paulo, até o irmão Brana está lá, mas não é digno. Não é digno. Não tem ninguém digno, não tem um homem digno. Só o Cordeiro. E quando você vê um homem se enchendo do Espírito Santo, você vai encontrá-lo dizendo, ele não é digno. Mesmo tendo coroa, ele pega a coroa, joga no chão e diz, eu não sou digno. Eu não sou digno. Fiquei meditando nisso. Agora, o parágrafo 60, o 64, o 70, o 82 e o 99 da mensagem É Sua Vida Digna. Uma coisa que choca de verdade, quando o irmão Brana entra no assunto do jubileu, na sombra, uma coisa que é chocante quando você tem aquilo revelado. Aquilo não está só aqui na tua mente, né? Aquilo está revelado na tua alma. É que quando chegava o ano do jubileu, que a trombeta era tocada, o escravo tinha o direito de ser livre. Era uma lei estabelecida por Deus aquilo. Não importava o tanto de prejuízo que aquele patrão ia ter. Se ele tivesse 1.500 escravos, 2.000, sua fazenda imensa, mas todos tinham direito. Todos tinham direito de largar a enxada. Todos tinham direito de largar o teçado. Na hora que ouvisse, não precisava nem ir lá no celeiro guardar. Ele largava na hora lá. Onde ele tivesse, ele largava a ferramenta. Se ele estivesse dirigindo uma charrete, alguma coisa para o patrão, carregando algum produto perecível ou algo, ele tinha o direito de largar aquilo na hora e ir embora e não seria penalizado em nada. Porque ele era livre.
Era uma lei de Deus. Deus estabeleceu a liberdade ao ouvir o som da trombeta. Mas o chocante mesmo é que quando ele ouvia a trombeta e ele decidia que ele ia permanecer, olha, seria livre ele, a esposa dele, a família dele, até os animais, se ele tivesse, era livre. Mas ele decidia, não, eu gosto do meu patrão, ele me trata tão bem, eu não me sinto como escravo aqui. Eu não desejo liberdade. Eu penso que quando chegava próximo aquela data, né? Os escravos se reuniam, conversavam. E aí, quando tocar a trombeta? Tá chegando. Tá chegando. Aí um dizia, olha rapaz, eu vou ficar. Eu não quero. Outro dizia, rapaz, na hora que eu ouvi só... Quando der o primeiro sopro da trombeta, na hora. Estou esperando isso por anos e anos. Desejo isso, eu amo isso. Eu quero ser livre. Eu quero ir para onde eu quiser. Eu quero ter minha terra, eu quero ter minha herança. O outro dizia, não, rapaz, eu estou acomodado, aqui está bem. Meus filhos vão continuar, depois que eu morrer, meus filhos continuam. Minha esposa vai ser dada para outro, para procriar. Enquanto tiver vida e saúde para procriar, ela vai ser dada para outro. E, irmãos, aí quando a pessoa tomava a decisão, eles iam até os anciões, o patrão levava. O patrão provavelmente ficava feliz, né? Poxa, 500 vai ficar. A pessoa quer perder 1000 funcionários numa grande fazenda, né? Vou ter que comprar tudo de novo. Aí o patrão ficava feliz. Aí disse, bom, então vamos para conversar com os anciões, que eles precisam ouvir vocês. E depois vocês vão até o templo para ser furada a orelha. Não importa o anjo que venha, não importa que seja Paulo, que seja Irineu, que seja Columba, que seja Lutero, que seja Wesley, não importa o anjo que venha, não importa o anjo, eu não ouço mais, porque foi furado, era furado na igreja. Já pensou o que isso representa para nós? Para mim? Quantos anos essa trombeta não está tocando? E quando chegar a hora a gente diz, não, eu não quero, mano. Então aí a gente vai recusando os convites. A gente vai recusando. O evangelho não faz mais efeito. Não tem nem vontade mais de ouvir pregação mais. Não tem nem vontade de ir para a igreja. Não tem vontade mais de estar na escola dominical. Qualquer besteira é uma justificativa. Amanhã da ressurreição? Não. Aí vem as substituições, que são sutis nisso aí. Vão substituindo. É a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Então, gente, era furado na igreja, no templo. E a pessoa deixava, não importava mais o que acontecesse, o tipo de anjo que viesse, a mensagem que chegasse, ele não ia ouvir mais. Aquilo não surtiria mais efeito, não surte mais efeito, porque a pessoa já está com uma cartilha de autodefesa, já veio para a igreja para se defender, ela já tem uma cartilha de autodefesa, de justificações.
Deixe-me ler aqui só o 99. Aí volta a dizer, essas pessoas que vão ouvir de Jesus Cristo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Vocês acham que eles sabem? Eles são conscientes disso? Eles não são conscientes. A marca da besta, ela é tão sutil que a pessoa não sente quando ela é marcada. Ela não sabe. E algum tempo atrás eu falei sobre isso. Muitos vão chegar lá, naquela batalha lá, seguindo o cavaleiro montado no cavalo amarelo, pensando que é Jesus Cristo. Pensando que é Jesus Cristo. Eles vêm seguindo aquele grande exército, seguindo o cavaleiro montado no cavalo amarelo, pensando que estão certos, pensando que estão combatendo do lado correto. E que o cavaleiro que vem montado no cavalo branco com seu exército são falsos. Eles que têm que morrer. Eles que têm que ser destruídos. Vocês acham que tudo... Não é, irmão, não é. É sutil o negócio. É terceiro êxodo. É o espiritual saindo do espiritual. Então 99 é sua vida digna. Diz assim: eles dizem, eles não creem que estão fora da vontade do Senhor. Eles não creem nisso. Ninguém venha dizer que opera maravilhas, expulsa demônios sem fé. Não me venha contar isso para mim, que eu não acredito. Eles têm que ter fé para mover esse dom. Esses dons têm que ter fé para isso. Tem que haver fé para isso, para expulsar demônios, para operar maravilhas, para dar visão, curar paralítico, essas coisas. Tem que ter fé para isso. O estranho é isso aí. Então, ora, eles não creem que estão fora da vontade do Senhor, porque isso é tudo que sabem a respeito. E tudo a respeito do que eles desejam ouvir. Isso é um ponto muito, muito sobressalente. Porque se a gente não vigiar, a gente quer ouvir coisas. E não quer ouvir outras. Ou não? Eu não vou... Não, que eu não quero ouvir o fulano. Quero ouvir o que ele tem a dizer. É isso aqui. Porque isso é tudo que sabem a respeito e tudo a respeito do que eles desejam ouvir. Quando eu era jovem, quando foi no tempo para mim escolher que seria a minha esposa, aí tinha aquele negócio, vamos na casa da profeta, que é para ouvir Deus confirmar. Aí ia na casa da profeta, profetizava. Teve uma que disse em profecia, umas moças lá, jovens. Aí disse assim, eu vejo uma linha ligando você e você. Uma linha no céu ligando você e você. Tá ligando? Tá. O que significa isso, irmã? Eu não sei dizer. Mas Deus me mostrou uma linha ligando vocês dois. Eu não queria ouvir aquilo. Vamos no outro profeta? E minha irmã a gente fazia isso. Não, isso aqui não tá bom, não. Não quero isso aqui, não. Eu vou para outro profeta. Porque aí quando chegava num que dizia, é essa, meu servo. Isso aí é de Deus. Mas a gente não mudou muito. Porque tem coisa que a gente não quer ouvir. E principalmente, a mensagem, irmão, ela é tão profunda, mas ela é tão profunda,
que ela vai mexendo lá na divisão da alma lá e do espírito. Ela vai mexer onde ninguém mais está, ninguém sabe. Ela vai lá e mexe, fica mexendo na divisão da alma e do espírito, discernindo pensamento, intenção. Ah, meu Deus, eu não quero ouvir. Duro de corações e incircunciso de ouvido. Estevão, eles olhavam para Estevão, brilhava como anjo. O rosto de Estevão brilhava como anjo. Mas a palavra, não, eu não quero ouvir. E eles tapavam os ouvidos e até gritavam. Porque eu não quero ouvir. Então tem coisa que a gente gosta de ouvir e tem coisa que a gente não gosta de ouvir. E quando a palavra vem discernidora, penetrando, entrando, descendo, entrando e chegando na divisão da alma e do espírito, e discernindo pensamento e intenção do coração, aí vai, igual aquela moça, professora da escola dominical, quando chegou, foi conversar com o irmão Brana, estava doente e tudo, aí começou a conversar, a palavra penetrou, a visão do profeta foi lá no subconsciente dela, e disse, eu vejo você numa estrada de ferro, e ela gritou, eu não quero ouvir, eu vejo você dentro de um carro, e você estava com o homem que não era seu marido, e ela começou a gritar. Aí disse, seu marido, ele é um oficial, ele estava na guerra. Mas ele também está com problema. Vai e traga ele aqui. E aquilo salvou os irmãos. A curou. A curou, ela ficou curada. Não precisou de oração. Agora tem coisa que a gente não gosta de ouvir, a gente não quer ouvir. A gente grita, a gente sai do lugar. Eu não vou ouvir a mensagem, eu vou sair do lugar. Querida, diga para o advogado que não é que eu não estou fora. Bill, olha. Não diga para ele. Correu. Fui lá para fora. Aí não demora muito, chega uma família com uma criança doente. A esposa disse, Mameda disse para o irmão Brana, você acha que você fez o que era certo? Aí lá vem um casal com uma criança doente. Irmão Brana, trouxemos o menino para orar aqui pelo nosso filho, assim. Aí quando o irmão Brana pegou na criança, o Espírito Santo disse, tu não és digno. Tu não estás digno. Pegou a criança, devolveu para os pais, disse, espere aqui que eu vou ali. Eu tenho que acertar algo. Doutor, eu quero dizer para o senhor que eu menti, eu fiz minha esposa mentir. Eu estava em casa, só que eu estou cheio de problemas. E eu não queria lhe ouvir. Então eu pedi para minha esposa mentir. E eu vim aqui confessar que eu fiz isso. O doutor olhou para o irmão Brana e disse, se eu já acreditava no Senhor, agora é que eu acredito mesmo. E era o advogado de acusação do governo, que estava revirando tudo. Diga-me se isso não é verdade, o que a voz do sétimo anjo está falando. Tem coisa que a gente não quer ouvir. A gente filtra. Agora, bom seria se a gente tivesse filtro para as coisas erradas. Filtrasse mentira, filtrasse lorota, filtrasse essas coisas. Negócios errados, tudo errado. Se a gente colocasse um filtro e filtrasse isso aí também. Agora, por que filtrar a verdade? Por que filtrar o que o sétimo anjo está falando? Por que filtrar o que a Bíblia está dizendo?
Se seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por que isso aí? Dom é perigoso, irmão. Dom é perigoso. Pessoas que têm dons, elas são tentadas a pensarem a ser o que não são. O próprio povo faz eles pensarem que eles são o que não são. Porque dom é perigoso. Dom não converte ninguém. Dom não tira arrogância. Dom não tira vaidade. Dom não tira ambição. Dom não tira essas coisas. Dom não dá novo nascimento. Agora o dom de Cristo não. O dom de Cristo faz você ser humilde, faz você ser manso, faz você ser verdadeiro, faz você ser fiel, porque é a vida de Cristo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, dons espirituais é perigoso. Então é isso, 99. Eles não creem que estão fora da vontade do Senhor, porque isto é tudo que sabe a respeito, e tudo a respeito do que eles desejam ouvir. Eles voltarão seus ouvidos contra a verdade. Paulo diz ainda, eles voltarão para as fábulas, as historinhas, né? Voltarão para as fábulas, tendo comichão nos ouvidos. Amontou para si doutores. Doutor para quê? Que fala o que eles querem ouvir, porque eles gostam de ouvir aquilo. Então, quando o irmão Brana pregou essa mensagem, é sua vida digna, antes ele pregou o terceiro Êxodo, e depois ele pregou a mensagem: eu acuso esta geração de ter crucificado a Jesus Cristo pela segunda vez. Veja aonde foi a fase. O ano, um dos anos mais sublimes, 1963. O ano que ele pregou é isso, 1963. Foi antes do terceiro Êxodo. Depois do terceiro Êxodo. E antes da mensagem, eu acuso esta geração. Deixa eu ler aqui. 61 a 64. É sua vida digna. 61. Veja como a marca da besta entra. As pessoas são seladas e não sabem. Elas não sabem. Agora, a mesma coisa no natural é aplicado no espiritual. Que nós, como herdeiros da vida eterna, e ouvimos o Evangelho, e sabemos que é a verdade, e nós o rejeitamos, nós recusamos fazê-lo ao ouvi-lo, estamos tomando a marca da besta. Desobedecer, estamos tomando a marca da besta. Agora alguém disse, agora haverá a marca da besta em algum lugar, algum dia ela virá. Alguém disse. Aí o irmão Brana diz, deixe-me dizer-lhes, ela já veio. Veio? Ela já veio. Logo que o Espírito Santo começa a cair, a marca da besta começa a tomar lugar. É simultâneo. Cai, o Espírito Santo cai, então é simultâneo. A marca da besta começa a tomar lugar. Ela não virá, vai parecer o anticristo aí, não. Ela já veio, ela já está atuando. Veio? Você somente tem duas coisas. Uma delas é aceitá-lo. Uma delas é aceitá-lo. Tomar o selo de Deus. E a outra é rejeitá-lo e tomar a marca da besta. Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Todos estão entendendo?
Todos estão entendendo? Pergunta o irmão Branco. Vocês entendem isso aí? Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta, pois a Bíblia diz que todos aqueles que não foram selados com o selo de Deus tomarão a marca da besta. Quando a trombeta soava, todos que queriam ser livres podiam ir. É querer, é gemer, é desejar, é sofrer com a sua condição, é chorar com seus erros. Desejar uma libertação total. Agora convenhamos, tem outros que não sofrem. Não sofrem. Não choram, não se arrependem. Isso é fato. Agora veja você a marca da besta. Se nós falarmos a respeito disto no futuro, que isso é uma coisa que vem no futuro, é quando isto será feito manifesto. Vai haver uma manifestação. É como a semente. Eu sempre conto aquela experiência. Eu sempre gostei muito da manga bacuri. E lá atrás do terreno, no quintal do vizinho, tinha manga comum e manga de cheiro. E nasceu um pé de mangueira lá no fundo do meu quintal. E eu a julguei. Porque julgamento, irmão, é quando você toma o lugar de Deus. Não é lendo essas coisas que são profecias. Eu estou citando profecias. Quando eu leio aqui, eu estou citando profecias. Isso são profecias. Profecias. Agora, quando se toma o lugar de Deus, é quando você julga e condena. Mas senão a gente não pode ler mais essas coisas que vão acontecer, isso aqui. E são profecias. Agora, quando você julga e condena, não tem mais jeito, está selado. Isso é problema teu com Deus. Mas nós nunca vamos poder deixar de ler as profecias. Porque isso é Deus. E são de Deus essas profecias. Então, a marca da besta, se nós falarmos a respeito disso no futuro, é quando isto será feito manifesto. Quando você vir que isto é o que você já fez. Estão entendendo? Já fez. Não é que vai fazer. Então eu tirei a folha, cheirava a folha. Para mim tudo era manga de cheiro. E já tinha no vizinho, já caía para o meu quintal, para que eu ia querer outra? Aí ela cresceu. Eu não esperei ela dar o fruto. Aí eu peguei e a matei. Ou seja, eu julguei-a e condenei-a. Aí eu fiz o anel em torno, tirei toda a casca, deixei. Quando eu fiz isso, ela deu carga. E ela deu muita, não é normal na primeira carga dar muita manga, mas aquela mangueira deu muita manga. E era bacuri. E aquilo falou para mim profundamente. Eu pedi perdão para ela. Porque eu a julguei, eu a condenei, eu a matei.
sem esperar o fruto. Deus me repreendeu com aquilo. Eu quis ajeitar. Eu torci que aquilo, que ela sobrevivesse, que as cascas pudessem da raiz vir até. Aí eu fiquei com a falsa ilusão que eu teria, que ela tinha sobrevivido. Não, ela estava pregando para mim: você me julgou, você me condenou, você não esperou eu dar o fruto. Depois que a carga veio, amadureceu tudo, e começaram a cair as folhas, uma por uma. Eu varria os montes. 3 meses eu quebrava os galhos dela, tudo podre. 3 meses depois eu empurrei com a mão e a quebrei. A árvore toda, só fiz isso aqui, empurrei e ela quebrou. Você toma lugar de Deus é quando você julga e condena, sem esperar os frutos. O trono branco é dele, só ele pode sentar lá. Só ele é digno de fazer isso, lá no trono branco. Mas nós não podemos deixar de ler as profecias que estão escritas, porque é isso que nos ajuda, é isso que nos deixa. Quando você voltar, muitos daqui, quando voltarem, vão voltar preocupados para casa, vão voltar pensativos. Muito não vai ter nem vontade de comer, não vai ter vontade de estar brincando, não vai ter vontade de estar, porque cada mensagem parece que a gente quer se separar, parece que a gente quer sumir, a gente quer ficar só com Deus. E a maioria das pessoas não nos entende. Elas acham que a gente não está doente, não, a gente não está doente. É que a mensagem está remoendo na nossa alma. E o Mombrana diz: mensagem boa é aquela mensagem quando você volta preocupado para casa. Faz efeito. Aí você para e vai ficar. Isso acontece com alguns. Com outros não. Termina ali fora já estão já. Parece que não ouviram nada. Não foi para eles, na verdade. Então deixa eu concluir aqui. Quando você vir essa máquina, que isto é o que você já fez, vê? E então é o Espírito Santo. Ele será manifesto quando nós virmos o Senhor Jesus vindo em glória e sentir aquele poder transformador, aquilo te mudar no abrir e fechar, é quando você começar a sentir aquele poder transformador, aquilo for te mudando. Quando você vir o Senhor em glória, Jesus vindo em glória, e sentir aquele poder transformador, e vendo os mortos se levantando das sepulturas, e sabermos que em não mais de 1 segundo nós seremos transformados e teremos um corpo como o seu, e isto será feito manifesto. Então ver aqueles que rejeitaram isto ficarem aqui embaixo. Que Deus te abençoe. Então deixa eu só ler essa coisa aqui dos 3 êxodos. O primeiro êxodo, o Espírito Santo na forma de uma coluna de fogo, tirando Israel do Egito. Dias de muito conflito, muita tensão, dias de separação. O segundo êxodo foi Cristo tirando a igreja fora do judaísmo. Ou seja, dias de conflito, perseguições, dias de traições, dias de morte, dias de separações, etc. E o terceiro êxodo é a mesma coluna de fogo
tira a noiva da igreja, ou seja, tira o espiritual fora do espiritual. Qual é a diferença espiritual do espiritual? Você pode dizer qual é a diferença ao ouvir a voz? Não, porque é a mesma palavra. Agora, se você lê a mensagem, você vai, se tiver concentrado, você vai perceber uma coisa. Quando o irmão Branham diz assim, ele tira o espiritual, aí está com letra maiúscula, do espiritual com letra minúscula. O terceiro êxodo, a coluna de fogo, tira o espiritual com letra maiúscula, do espiritual com letra minúscula. Mas na voz é tudo igual, tudo é espiritual. Ou será que é só aqueles que praticam iniquidade que têm dons? Não, de maneira nenhuma. Então, na pronúncia para os observadores da escrita, eles notarão que há uma diferença. Dias de conflito, dias perigosos. Como será esta separação? Como será essa separação do terceiro êxodo? Deus tirando a coluna de fogo, tirando o espiritual com letra maiúscula, do espiritual com letra minúscula. Será que vai ser beijinho, abraço? Como é que vai ser isso? Vamos fechar nossos olhos? Tempo de conferência. Começamos o ano com conferência. Terminamos o ano com conferência com Deus. Estamos começando o ano com conferência. E é bom a gente orar. A gente nunca ora demais. Mas você pode fechar seus olhos, pensar no Calvário, pensar no Senhor Jesus e considerar as profecias que foram lidas nesta manhã. Considerar esses trechos que foram montados desde a última ceia, desde a passagem de ano. E essas vozes, tanto do anjo da era, como do anjo da nação, como do anjo da congregação, elas se unificando e mostrando Jesus Cristo, que é o único autor e consumador de toda a fé. Só Ele merece, Ele é digno. Só Ele é digno, irmãos. Ninguém mais é digno. Não há nobreza em nenhum de nós. Nós viemos e já somos uma desculpa. Viemos errado, estamos errando. Vamos continuar a errar. Mas o Senhor não. O Senhor veio perfeito, permaneceu perfeito e continua perfeito. Ele sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então considere essas coisas que você ouviu. Antes de jogar fora, antes de não dar atenção, considere isso. Veja se é uma espinha. Analisa, estude, ore. Veja se é espinha isso. Depois que você tiver convicto que seja espinha, então jogue fora. Mas não jogue fora sem antes ter convicção na tua alma, sem antes consultar as Escrituras, sem antes consultar a profecia que foi lida nesta manhã. Toda reunião nós temos profecias, graças a Deus. Nós somos ricos em profecias. Todos os nossos cultos, todas as pregações são profecias. E nós somos agradecidos a Deus por essas profecias. Umas estão se cumprindo, outras estão a curso.
mas são profecias de Deus. E cremos nessas profecias, que elas são dadas para a semente eleita, para o predestinado, porque as tuas ovelhas, Senhor, ouvirão a tua voz, conhecerão a tua voz, elas discernirão o Espírito que é pregado isso. Elas terão discernimento de Espírito, elas crerão, elas seguirão, porque elas ouvirão essa voz, elas discernirão. E o Senhor deu a elas percepção profética. Cada eleito tem ele tem percepção profética. Cada semente de Deus predestinada para esta era. Agora, por que Deus deu isso para nós e não deu isso para os outros? É porque nesses dias tudo será definido por profecia. Terão uma abundância de falsos profetas, mas Deus também terá a sua profecia. E Deus, sabendo disso, nos deu percepção profética. Ouça a voz do teu coração, ouça o que o Espírito diz à igreja, e se converta, e se arrependa, e creia na palavra. Essa é a minha oração. Deus te abençoe.